Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos iniciar mais um vídeo. Hoje tratar sobre o livro de Números. Então, o livro de Números, né, os judeus o chamam de Bamidbar ou Bemidbar, que é no deserto. Né. Para nós, números se dá aí pelas contagens, enumerações ou censos, né, que foram feitos aí no livro, né, pelo menos 2 censos principais desse livro. A gente vai tratá-los daqui a pouco. E é o maior livro, né, pensando na saída do Egito. Né, saindo do Egito, o livro de Números abrange aí 39 anos, tá, do povo pelo deserto, em 1490 aproximadamente, né, a 1451 antes de Cristo. Então, o livro de Números ele é interessante porque ele é de fato a ligação, né, entre Êxodo Levítico com Deuteronômio, né, porque nós temos Êxodo Levítico como Êxodo, a saída do povo, Levítico, o início das leis, né, a primeira vez que o Senhor revela a sua lei ao povo, tá? E aí tem esses 39 anos de caminhada, né, e chegar em Deuteronômio, que a gente vai tratar depois, que também é um livro que vai tratar sobre as leis de uma perspectiva diferente, tá bom? Mas o livro de Números ele é interessante porque ele trata dessa ligação entre esses livros. O livro ele tem pelo menos 3 divisões principais, né, que é a preparação para a partida do Sinai. Né? Lembramos que em Êxodo já tem o Sinai já se faz muito presente, tá? Então tem essa preparação da saída do Sinai. Tá? As peregrinações aí pelo deserto, que poderia ser até o capítulo 20 ali basicamente, né? Mas o 25 vai tratar de algumas coisas desse povo ainda no deserto. Tá? E aí nós temos aí a segunda geração, né? Onde entra também o segundo censo. Tá bom? Então tem essas 3 divisões principais, poderíamos colocar de outra maneira, mas aqui já dá para ter um entendimento ideal do livro. Tá? Aqui nós temos a primeira parte do livro. Tá? Um dos pontos dessa primeira parte é justamente a organização, né, do povo. Então, capítulo 1, capítulo 4, ele vai tratar da numeração, né, o primeiro censo, e também a organização das tribos. Tá? Então, nós temos o santuário no meio. Né? Em volta do santuário nós temos Levi, os sacerdotes, né, da tribo de Levi, sacerdotes ali, Arão e seus filhos, né? E depois mais 3 famílias que foram divididas: Meraritas, Gersonitas e Coatitas. Todos esses também são da tribo de Levi, tá? Mas cada um exerce uma função dentro do tabernáculo, tá? Cada um tem a sua função. Então, a linha sacerdotal está em Arão, né? E dessas famílias cada um tem ali o seu atributo principal, exerce a sua função principal, tá? Em volta do tabernáculo nós temos ali as tribos, né? Então cada par de 3, né, ou cada trios de tribos ficam em volta ali do sacerdote de acordo com o mandado do Senhor. O capítulo 5 ele trata excepcionalmente ali da separação aos leprosos das pessoas com fluxo e aqueles que tocavam em mortos. Né? Lembrando que se aquela doença persistisse, né, pensando principalmente acerca dos leprosos, eles deveriam de fato viver fora ali, pleno do arraial, né? E só retornar quando houvesse recebido aí alguma cura, e aí o sacerdote iria analisar a situação. Posteriormente esse leproso se inseria novamente no meio do povo.
capítulo 6 trata sobre os nazireus, né? Nós temos aí o voto de nazireado, envolve não beber vinho, nem comer do fruto da vide, né? Não raspar a cabeça, a barba, enfim, né? Nós temos aí o mais famoso nazireu, que era Sansão, né? Assim como Samuel também era nazireu. Do capítulo 7 ao 9, nós temos a dedicação do tabernáculo, consagração dos levitas e as regras da Páscoa. Tá? Lembrando que o povo aqui ainda estava no Sinai para partir destino ao deserto. Tá? E capítulo 10, nós temos as trombetas. Tá? Trombetas que são extremamente importantes para o povo. Tá? Marcava o ano novo, o mês novo, né? Elas eram extremamente importantes na organização do povo entre parar e retornar ali e fazer levantar acampamento, melhor dizendo. Segunda parte do livro, do capítulo 11 ao capítulo 25, né? O capítulo 11 ele vai tratar aí o que poderíamos colocar como o início do fracasso desse povo que saiu do Egito, né? Versículo 1 já inicia dizendo: e aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos olhos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E versículo 5, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Então o povo inicia aí toda a sua ira, a sua revolta, a sua incredulidade, né? Exercendo toda o seu egoísmo, né? Falando contra o Senhor, né? Lembrando aí das mazelas que viviam no Egito. Então aqui o capítulo 11 de fato inicia esse fracasso. Capítulo 12, nós vemos aí Miriam, né, e Arão se levantando contra a liderança de Moisés. Né? Então são fracassos em cima de fracassos, né? Não respeitam a liderança e nem respeitam ao Senhor, né? Como a Bíblia disse, eu não posso amar Deus que eu não vejo e não amar o meu irmão que tá do meu lado, né? Esse é um problema seríssimo. Capítulos 13 e 14, nós temos aí os 12 espias, né, enviados à terra para ver se a terra era boa, né? E nós temos aí a incredulidade do povo, né? Mesmo com a notícia de que a terra era maravilhosa, a terra de fato era a terra que manava leite e mel, o povo, né, se manteve incrédulo por causa de um desafio que viria, né? E aqui de fato nós temos uma grande separação, né, entre aqueles que saíram do Egito com Josué e Caleb, né? São dois homens que de fato fizeram a diferença, né? E diz Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles ficaram extremamente indignados, né? E ainda disseram no versículo depois, salvo engano, que se o Senhor se agrada de nós, ele entregará a cidade em nossas mãos. E eles sabiam, né, que o mais importante dessas batalhas seria Deus, que quem entregaria ou não a cidade nas mãos do povo era Deus e não o povo com suas próprias forças. Então nós vemos que a incredulidade ela tira Deus, né, do centro e coloca o homem, e esse foi um dos erros terríveis daquele povo. Capítulo 16, né, nós temos aí a rebelião de Coré, um texto bem conhecido, né, versículos 30 e 31, em que Moisés ele acabava de falar, né, a terra se abriu e aí engoliu aqueles que se rebelaram. Capítulo 17, temos aí a vara de Arão que floresceu, né, deu frutos, né, a vara de Arão ali, deu ramos bonitos, e aí o povo ficou maravilhado daquilo que o Senhor faria. Capítulo 18, a confirmação do ministério levítico. Capítulo 19, né, a novilha vermelha que era ali colocada para a purificação, e o autor aos Hebreus, né, revela aí que essa ovelha, né, necessária para a purificação do povo, aquele povo rebelde, ela é um tipo de Cristo. Amém? Capítulo 20, nós temos aí o final
né, dessa peregrinação, porque o povo agora ele sai do deserto para acampar ali nas campinas de Moabe, tá? E já passado aí 38 anos. No capítulo 21 nós temos aí um texto também bastante conhecido, né, que é a serpente de bronze, né? E Jesus o usa como referência a ele, né? João capítulo 3 e versículo 14, fala que assim como a serpente, né, foi levantada, importa que o Filho do Homem seja também levantado. E nós partimos aqui, né, a segunda etapa da peregrinação. Então eles saem do deserto e vão aí para a peregrinação, agora destino a Canaã. Capítulo 2 ao 24, aí o texto de Balaão, também bastante conhecido, né? Balaão que levou o povo aí ao erro terrível. E partimos para a terceira parte do livro, do capítulo 26 até o capítulo 36. Né? Nós temos o capítulo 26 do Novo Censo, uma nova contagem, porque dos 38 anos a geração velha já morreu, né? A geração velha ficou pelo caminho, né? Agora se torna aí a crescer uma nova geração daqueles que nasceram no deserto. Tá? Então nós temos aí um novo censo partindo assim, como aconteceu no capítulo 1, né, que parte da tribo de Ruben, e vai partindo em ordem decrescente. Capítulo 27, né, nós temos aí um caso bastante interessante, né, a herança das filhas de Zelofeade, né, em que o pai morreu, né, e só haviam mulheres, né, e aí o Senhor, ele consulta, Moisés consulta o Senhor, e o Senhor autoriza, né, essas moças a receberem aquilo que elas têm direito por herança. Tá? Então, dos versículos 12 ao 23, aí temos que o anúncio da morte de Moisés, né, e Josué agora sendo levantado como o seu sucessor. Do capítulo 28 até o 30, há uma repetição das leis. Capítulo 31, né, a destruição dos midianitas e de Balaão. Né, lembramos que quando o povo não foi, né, no capítulo 22 a 24 do livro, Balaão não amaldiçoou o povo, né, ele, juntamente com o rei, fez o povo se unisse às midianitas e ali, enfim, o povo se contaminasse. Né, então aqui capítulo 31 tem que ter a destruição desse povo, juntamente com Balaão, profeta. Capítulo 32 até o 36, temos aí várias outras instruções a essa nova geração que parte destino a Canaã. Bom, espero que esse vídeo esclareça aí algumas coisas, traga luz à sua leitura. Deus te abençoe.